Pode ir? Tudo bem, Abel? Boa noite. Hoje você adotou a estratégia, claro, com muito pouco tempo para descansar, preservando os jogadores. E eu queria saber como é que você vai usar essa estratégia até a final da Libertadores. Vai preservando, vai mesclando uns, vai com o pé lá embaixo? Qual que é a sua ideia? É jogo a jogo, não vou alterar agora o discurso, é perceber como é que a equipa está, como é que os jogadores estão. Depois de um jogo tão intenso física, mas mais que tudo física e emocionalmente, muitos falam na fadiga periférica, eu falo na fadiga central, que é aquela que vem da cabeça, do desgaste físico, do foco, da concentração naquilo que temos que fazer na tarefa. Portanto, o último jogo foi um jogo que nos levou, pelo menos aos que entraram de início, um desgaste mental muito, muito forte. Eu tinha-vos dito que antes do jogo que ia ser um jogo de muita resiliência mental e tática para cumprirmos aquilo que tínhamos estabelecido em termos de tarefas individuais e coletivas, onde o foco e a concentração era fundamental. E hoje não tive dúvidas nenhumas em trocar, porque sabia que estes jogadores que também têm jogado, o Filipe tem jogado muitas vezes, o Bruno tem jogado agora ultimamente, o próprio Veiga, que não tem entrado sempre de início, mas tem jogado de forma regular. Se calhar de todos ali dentro, dos que jogaram menos, foi o Facundo, que tem jogado menos nos últimos tempos, mas é um jogador que treina muito, muito bem e, portanto, nós sabemos com que podemos contar. O próprio GFT é um jogador com uma dinâmica e um andamento e uma disponibilidade física para o treino e para o jogo também muito boa, aguentou o jogo todo sem problemas absolutamente nenhum. O Kelvin igual, tem sido um titular. Portanto, o que eu fiz o que estava a dizer, jogo a jogo, entender que dos que jogaram no domingo ou na quinta-feira teria que mexer 5 ou 6, não há como, e ainda bem que o fizemos, porque estes jogadores que jogaram muito bem, tirando esses últimos 10, 15 minutos onde perdemos um bocadinho o nosso foco e a concentração naquilo que era a marcação, e não só, até nas transições, a forma como nós desperdiçamos na saída para contra-ataque, a forma como perdemos a bola, chamo-lhe passes, mas não vos vou dizer que não que chamo aos passes, mas que não podes perder esse tipo de bola, não tens pressão e não consegues ligar o jogo. Mas acho que sinceramente acho que o próprio Juventude até merecia um golo por aquilo que criou, sobretudo nos últimos 10, 15 minutos, mas acho que no geral a vitória é inteiramente justa. Boa noite, Abel, tudo bom? Meu nome é Antônio, muito prazer estar conversando com o senhor, sou um enorme fã do senhor, inclusive. E a minha pergunta vai em respeito, sai um pouco sobre o jogo, também parabenizar o senhor pela classificação na quinta-feira, que foi um excelente jogo, ninguém esperava. Mas a minha pergunta é sobre o Paulo Sobris, que fala que em 2020, na sua apresentação, quando chegou no Palmeiras, lá em 5 anos atrás, você falou sobre a vontade de ser campeão. Títulos eu nem preciso dizer. E com isso eu queria perguntar, porque após 5 anos e ano que vem fechando o 6º ano, o Abel Ferreira ainda tem interesse em alguma marca pessoal que queira bater, como, sei lá, ser o maior técnico da história da América do Sul, ser alguma meta particular que o Abel não fez ainda para o Palmeiras e ele acha que está devendo ainda? O que o Abel ainda acha que está devendo ao Palmeiras, ou tu acha que já é mais ao contrário? Não, ninguém deve nada a ninguém. Eu tenho tudo em dia com o Palmeiras e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, eu já vos disse, a minha ambição é ser melhor todos os dias e como eu vos disse na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim e que apostam em mim que mereço o lugar que ocupo. Essa é a minha meta, é ser melhor todos os dias. Já te disse, não venho aqui bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor que eu mesmo. Comparo-me comigo, não me comparo com ninguém, procuro aprender e é isso isso sou eu e isso não vai mudar. E deixa-me só corrigir-te que ninguém esperava que nós passássemos isso, só não esperava quem não gosta do Palmeiras, porque os palmeirenses e o treinador tinham a convicção de que era possível passar e nós provamos dentro de campo com a ajuda dos nossos jogadores que era possível. No vácuo da pergunta do colega, professor, Abel Santana ou Tele Ferreira?
Porque Abel Ferreira. Eu estou fazendo até uma comparação. Abel Ferreira. Claro, Gosto muito dos dois, mas o meu nome é Abel Ferreira. Você até se inspira nele, já leu o livro do Tele. Muito. Parece que muito. o que você constrói no Palmeiras é meio que o Tele construiu no São Paulo, guardadas as proporções. Eu não me comparo com ninguém. Ok, tudo bem. A comparação é minha. Mas inspiro-me. Essa é uma das pessoas que gostei. Gosto da forma onde ele falava. O que mais me surpreendeu, o que mais me cativou no Tele Santana eram os fundamentos. Fundamentos. Verdade. E você deixa um legado, já deixou o legado. Como é que é trabalhar em duas frentes nessa reta final de temporada contra o mesmo adversário? Pau a pau, cabeça a cabeça no Brasileiro e depois a final na Libertadores. Como é que você vai lidar com essa parte final do ano? Otimamente, porque se não estivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, tinha vocês todos, uma boa parte de vocês a atrocidar-me como fizeram alguns depois do jogo do LDU. Portanto, muito contente por poder discutir títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer. Se vamos ganhar, não sei. Abel, boa noite. Leonardo Som da Rádio Bandeirantes. Abel, como o colega citou aqui, são dois clubes que estão disputando os mesmos títulos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ponta a ponta, são dois times também muito fortes. Mas eu queria ouvir de você uma avaliação sobre esse elenco, porque eu acredito que o treinador ele precisa ter muita confiança nos seus jogadores para um jogo valendo liderança fora de casa e poupar muitos titulares. Então eu queria saber se você acredita que esse é o melhor elenco que você já trabalhou no Palmeiras, se esse é um elenco que te oferece essa possibilidade de disputar essas duas competições com força máxima. Quantas vezes vocês já me ouviram falar do Todos Somos Um? Quantas vezes já me ouviste falar nisso? Quantas vezes já me ouviste dizer que não há titulares no Palmeiras? Quantas vezes já me ouviste dizer que eu não treino os 11, eu treino os 28? É só vocês prestarem atenção àquilo que eu falo, e falo muitas vezes, e às vezes até falo muito e demais. Está um livro escrito, sei que muitos de vocês não leram, mas está um livro escrito. Portanto, é muito fácil, é só entender isso. Mas tenho que vos falar no trajeto que foi este ano. Da quantidade de jogadores que nós vendemos, da quantidade de jogadores que nós trocamos e da quantidade de jogadores que nós integramos e continuamos a competir. É muitas vezes contra tudo e contra todos, e mantendo aquilo que é a crença naquilo que é o meu trabalho, o que é aquilo que é o nosso trabalho. Como tu disseste, o teu colega disse, se fores à primeira entrevista que eu dei, é só fazer um pouquinho de esforço e perceber aquilo que eu disse. Eu não mudei nada. Eu não mudei nada. A única coisa que mudou, graças ao trabalho de todos, temos mais títulos. O clube cresceu em termos de dimensão financeira e de prestígio nacional, mas sobretudo internacional. A quantidade de jogadores que nós apostamos vindos da formação, o número de vendas e o valor das vendas que fizemos. Todos os anos a competir, pelo menos desde que nós chegamos, por títulos. O Palmeiras e outro clube, perdemos também, não sei, tivemos em 15 finais, acho, perdemos 5. Portanto, pouca coisa mudou. Agora acredito muito nos meus jogadores, acredito muito no trabalho, acredito muito no espírito de grupo, mas isso é uma coisa que se constrói dentro da nossa casa, focando nos nossos processos, integrando os novos jogadores que chegam, explicando aquilo que nós queremos, e temos muita margem para melhorar. A minha confiança nos meus jogadores é total e absoluta, e portanto eu troquei sem problema nenhum. Aliás, disse mesmo aos outros que ficaram de fora que eu tinha a certeza e a convicção de que este era o melhor 11 para iniciar este jogo, daquilo que foi o último jogo, pelo desgaste físico e mental, e apenas com 2 dias para recuperar a equipa, era impossível que os outros jogadores tivessem a 100% para vir aqui e jogar com... Eles podiam querer, mas as pernas e a cabeça não ia deixar. Portanto, é a vitória de uma equipa consistente, é a vitória de uma equipa de maturidade emocional, é uma vitória do Todos Somos Um, é uma vitória do caráter, é uma vitória do orgulho, é uma vitória da responsabilidade, e isso que nós vamos procurar fazer, dar sempre o nosso melhor em todos os jogos, para procurar somar 3 pontos em cada jogo,
e lutar por esta competição até ao fim. Está bem?